Tudo se inicia quando Carlos Daniel segurava uma carta entre os dedos, o olhar fixo nas palavras anônimas que o deixavam inquieto. A mensagem era direta, quase cruel. Perguntava se ele não havia notado algo estranho no comportamento de sua esposa. Quando Paulina entrou na sala, ele rapidamente disfarçou, mas continuou lendo. A carta mencionava a última viagem dela, insinuando que havia algo oculto. A dúvida começou a corroer seus pensamentos. Paulina perguntou se havia chegado alguma correspondência. Carlos Daniel confirmou, entregou a ela alguns papéis, mas escondeu a carta. Ela, desconfiada, quis saber do que se tratava aquele papel em suas mãos. Ele hesitou por alguns segundos, buscando palavras que não entregassem o turbilhão de incertezas que começava a tomar conta dele. Do lado de fora da mansão, Viviana conversava com Leandro, contando que William não a procurou mais desde a última vez. Leandro, com ar de quem já esperava por isso, comentou que sempre soube que William só queria se divertir. Viviana então revelou que havia prometido à senhora Paola que se afastaria, pois não queria perder o emprego. A decisão, embora dolorosa, parecia a única saída. Enquanto isso, na sala da fábrica, Carlos Daniel ainda segurava a carta quando Paulina voltou a falar com ele. Ela quis saber mais sobre aquele papel, mas ele respondeu que não tinha ligação com a fábrica e se recusou a mostrar, dizendo que era algo particular. Paulina não insistiu, respeitando a decisão, mas claramente desconfortável com a tensão no ar. Logo depois, Paulina foi até Verônica e comentou que a avó de Carlos Daniel a havia convidado para almoçar. Verônica agradeceu, mas explicou que no horário do almoço costumava visitar seu filho. Paulina entendeu, mas disse que aquele convite era um sinal claro de que os Bracho a viam como uma mulher de valor. Verônica sorriu, tocada pelas palavras. Mais tarde, Verônica foi até Carlos Daniel para comentar o convite. Ele confirmou que era verdade, mas Verônica compartilhou sua desconfiança. Achava que a família estava tentando se aproximar apenas para desmascará-los, sugerindo que poderiam estar desconfiando da relação entre os dois. Carlos ficou pensativo com o que ouviu, sem saber como reagir. Enquanto isso, na casa dos Bracho, Patrícia contava para Rodrigo que a avó havia convidado todos para o almoço. Rodrigo, incomodado, disse que não queria ver Paola. Mas Patrícia o lembrou de tudo o que Paola fez por ele e que a avó não tinha culpa de nada. Ela insistiu que deviam aceitar o convite. Após refletir por um momento, Rodrigo concordou em ir. Na fábrica, Carlos Daniel e Verônica ainda falavam sobre o convite, quando Paulina apareceu e pediu que Verônica fosse ajudar Leandro. Carlos ficou em silêncio, visivelmente perturbado. Paulina percebeu e perguntou se ele estava bem. Foi então que ele, encarando-a com seriedade, perguntou o que havia acontecido naquela última viagem. Carlos comentou que ela havia mudado demais. Antes, dizia ele, Paulina vivia apenas para comprar sapatos e roupas. Agora, estava mais centrada, até recusando-se a dirigir. Paulina, surpresa, negou qualquer mudança importante e tentou desviar o assunto. Falou sobre a chegada de Douglas Maldonado ao país e sugeriu que Rodrigo conversasse com ele. Carlos Daniel, ainda desconfiado, apenas pediu que ela tentasse convencê-lo. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Braulio e Douglas caminhavam juntos. Braulio quis saber se Douglas estava feliz por estar de volta. Douglas respondeu que sim, a viagem fora excelente. Porém, confessou que se não fosse por uma obsessão que carregava no peito, jamais teria voltado. Braulio, preocupado, perguntou se ele ainda pensava naquilo.
Douglas, com firmeza, disse que nunca deixou de pensar e que no sábado convidaria Paola Bracho para jantar. Na fábrica, Carlos Daniel não conseguia tirar a carta da cabeça. Ele olhou para Paulina e perguntou se ela tinha ideia do quanto aquela mudança repentina o afetava. Paulina disse que não queria discutir sobre isso. Ele, respeitando seu limite, deixou o assunto de lado, mas em sua mente martelava a dúvida: quem havia enviado a carta? E o que mais saberia? Em outro ponto da cidade, Leda se preparava para sair. Luciano achou estranho ela sair tão tarde, mas ela explicou que Paola ficava com Carlos Daniel pela manhã, e ela assumia depois. Ao se despedir, Leda deixou no ar sua intenção: faria de tudo para arrancar dinheiro de Carlos Daniel, revelando um segredo perigoso, o de que sua esposa era, na verdade, uma usurpadora. Na fábrica, Carlos Daniel ainda segurava a carta, imerso em pensamentos, quando Leda chegou de surpresa. Sem cerimônia, ela tomou a carta de sua mão e leu. Com um sorriso provocador, disse que aquilo só podia ter vindo de um amante. Carlos, incomodado, pediu que ela não se metesse, mas Leda insistiu, dizendo que tudo indicava que Paola havia se envolvido com alguém durante a viagem. Na mansão Bracho, Lalinha atendeu ao telefone. Do outro lado da linha, Braulio pedia para falar com Paola. Lalinha informou que a patroa não estava, e então ele deixou um recado: o Sr. Douglas Maldonado já havia chegado ao México e logo entraria em contato com ela. A informação pairou no ar como uma nuvem de suspense. Carlos Daniel disse a Leda que Douglas não estava no México, mas ela insistiu que ele poderia voltar. Curiosa, perguntou se a pessoa da carta já havia feito outro contato. Ele respondeu que não, e pediu sigilo absoluto. Leda garantiu que ficaria de olho em todos os passos de Paola, prometendo vigilância total. À mesa da mansão, a família almoçava reunida. Leda comentou sobre a mudança no comportamento de Stephanie e William. A vovó Piedade elogiou Paola, dizendo que ela foi essencial nessa transformação. Leda, irônica, se surpreendeu, destacando que Paola nem cuidava de seu próprio casamento, que estava por um fio. A vovó rebateu, dizendo que o problema do casamento era causado por mulheres sem pudor que insistiam em se aproximar de homens casados. Diante da indireta, Leda ficou sem graça. A avó então perguntou por Verônica. Paulina explicou que a havia convidado, mas Carlos Daniel interveio dizendo que Verônica preferiu almoçar com seu filho. O clima à mesa oscilava entre sorrisos forçados e olhares carregados de tensão. E por trás de cada frase, crescia o pressentimento de que algo grande estava prestes a acontecer. Paulina aproveitou um momento mais calmo para falar com Rodrigo. Com jeitinho, disse que gostaria de pedir para ele voltar à empresa. Mas ele foi direto: enquanto ela estivesse lá, não colocaria os pés na fábrica. Paulina insistiu, dizendo que sua presença era temporária, que logo iria embora. A avó ouviu e reforçou o pedido, apelando para o bom senso do neto. Rodrigo respondeu que respeitava muito a avó, mas ainda assim não podia aceitar. Piedade então sugeriu que ele refletisse, lembrando que Paola havia feito muito pela empresa. E pediu que todos se concentrassem na refeição. Mais tarde, Lalinha apareceu discretamente e informou Paulina que o Sr. Douglas Maldonado havia deixado um recado: estava de volta ao México. Paulina agradeceu, mas não escondeu a atenção. Logo depois, ela subiu para o quarto, enquanto Lalinha foi atender uma ligação. Assim que Paulina se deitou, Lalinha retornou para avisar que, novamente, o homem misterioso havia ligado pedindo para falar com ela. Paulina pegou o telefone com o coração apertado.
Do outro lado da linha, Luciano voltou a pressioná-la, dizendo que não adiantava negar. Ela afirmou que não lhe daria dinheiro, pois Paola logo estaria de volta. Ele retrucou dizendo que Paola estava morta. Paulina negou com firmeza. Foi então que ele perguntou se ela não percebeu nada de diferente em Carlos Daniel, pois certamente ele já havia lido a carta anônima. Ela ficou em choque. Luciano revelou que foi ele quem mandou a carta, só para plantar a desconfiança. Paulina chamou-o de maldito e reafirmou que não cederia à chantagem. Luciano ameaçou, diria pessoalmente a Carlos Daniel que ela era uma usurpadora. Assim que desligou, Paulina caiu em prantos. Disse em voz baixa que tudo aquilo era pior do que o inferno. Preferia enfrentar a cadeia do que continuar naquele pesadelo. Do outro lado da cidade, Leandro chamava Viviana para ir ao cinema. Ela aceitou, e ele aproveitou para perguntar quando ela aceitaria namorar com ele. Viviana sorriu e respondeu que quando ele quisesse, mas ainda não estava apaixonada. Leandro garantiu que isso aconteceria com o tempo. Enquanto isso, Carlos Daniel resolveu procurar Rodrigo. Mostrou a carta anônima e disse acreditar que a pessoa que a escreveu sabia coisas importantes sobre Paola. Comentou ainda que a mulher havia mudado completamente, antes, era superficial, agora parecia outra. Rodrigo achou que tudo não passava de exagero, mas Carlos Daniel afirmou que iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. Na empresa, Paulina conversava com Verônica e disse que tinha esperanças de que Rodrigo voltasse a trabalhar. Verônica ficou inquieta e quis saber se Carlos Daniel continuaria por lá. Paulina respondeu que não, pois os dois estavam decididos a sair da empresa em breve. Na mansão Bracho, Leda levou um presente para Lalinha, tentando puxar conversa. Curiosa, quis saber se Paola andava recebendo muitas ligações de homens. Lalinha respondeu que não, apenas do milionário Douglas Maldonado, que tinha telefonado para dizer que já estava no México. Ao mesmo tempo, Carlos Daniel voltou a insistir com Rodrigo para que ele retornasse à fábrica. Rodrigo manteve sua posição, só voltaria se Paola fosse embora. Depois, contou para Patrícia sobre a carta anônima que Carlos Daniel recebeu e disse estar certo de que aquilo ainda terminaria em tragédia. Na empresa, o telefone tocou e Paulina atendeu. Do outro lado, era Braulio, que avisou que iria passar a ligação para seu patrão. Em seguida, a voz de Douglas surgiu, dizendo que finalmente conseguiu falar com ela. Na recepção, Carlos Daniel estava chegando, e Leda o interceptou, chamando-o para conversar. Ela perguntou se Paola havia comentado que Douglas estava no México. Carlos Daniel respondeu que não, e Leda alertou que ela já sabia e estava escondendo isso dele. Enquanto isso, Paulina falava com Douglas ao telefone. Disse que estava muito feliz em saber que ele estava bem. Ele aproveitou para convidá-la para jantar. Paulina respondeu que precisaria falar com Carlos Daniel, mas Douglas foi claro, queria encontrá-la sós. De volta ao escritório, Leda pressionava Carlos Daniel para agir logo. Disse que aquele autor da carta devia ter informações graves sobre sua esposa. Tomado pela raiva, Carlos Daniel foi atrás de Paulina, decidido a confrontá-la. Ao entrar na sala, ela mesma contou que Douglas havia ligado, convidando-a para um jantar. Carlos Daniel ficou sem palavras, surpreso por ela ter contado antes. Na mesma hora, Verônica recebeu uma ligação e chamou Paulina. Disse que era um conhecido dela. Paulina atendeu nervosa, era Luciano, de novo. Ele avisou que aquela era sua última chance antes de revelar tudo a Carlos Daniel.
Paulina manteve sua posição, não iria ceder. Desligou e saiu da sala apressada. Pouco depois, Paulina apareceu na casa de Rodrigo. Ele estranhou a visita e quis saber o motivo dela estar ali. Na fábrica, Carlos Daniel procurou Verônica para entender por que ela andava o evitando. Ela respondeu com sinceridade, sentia algo por ele e não queria continuar nesse jogo. Disse que se sua presença o incomodava, ela preferia sair da empresa. Carlos pediu que ela ficasse, pois estavam sozinhos agora. Mas Verônica se recusou, dizendo que se sentia constantemente vigiada pela esposa dele. Na casa de Rodrigo, Paulina pediu para conversar com ele antes de chamar Patrícia. Queria saber quando ele voltaria à fábrica. Rodrigo afirmou que não voltaria. Paulina insistiu para que ele deixasse o rancor de lado e desse uma resposta. Rodrigo então mencionou a carta anônima e perguntou se ela também o abandonaria, assim como faria com as crianças que a viam como mãe. Nesse momento, Patrícia entrou na sala. Paulina pediu que ela convencesse o marido a voltar ao trabalho. Patrícia quis saber o que aconteceria com Paulina, e ela respondeu que uma hora teria que partir. Despediu-se dos dois e saiu. Rodrigo, aflito, disse à esposa que algo muito estranho estava acontecendo. Tinha a sensação de que Paulina estava sendo ameaçada de morte. Patrícia, preocupada, concordou que precisavam ajudá-la. Na empresa, Leda mexia nas coisas de Paulina quando o telefone tocou. Ela atendeu, e Luciano pediu para falar com Carlos Daniel. Leda desconfiou da voz do homem. Ao mesmo tempo, Rodrigo conversava com Patrícia sobre uma teoria. Disse que talvez Paola não fosse quem todos pensavam. Patrícia estranhou. Rodrigo explicou que a mulher poderia parecer com Paola por fora, mas por dentro era completamente diferente. Talvez, só talvez, eles estivessem diante de uma verdadeira usurpadora. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.